Olá, sou Sara Ferraz, diretora executiva e atual presidente da PROEP, e estou aqui para contar um pouco mais sobre o nosso trabalho na preparação e resposta coordenada à pandemia, e em especial da rede PROEP TIOS Covid-19, a estratégia de enfrentamento que é resultado da parceria com a Skoll Foundation, a Universidade de Brasília, entre tantos outros parceiros. Desde o início da pandemia, nós estamos mobilizando uma força-tarefa que envolve nossa equipe, parceiros, membros e um time de voluntários para construirmos estratégias sustentáveis de apoio ao enfrentamento da Covid-19. Na busca por fortalecer essas estratégias, nós recebemos o apoio da Skoll Foundation e da Sala de Situação da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. Com esses atores, nós reunimos nossos esforços para aprimorar uma estratégia que a universidade havia começado no início da pandemia somente com um grupo de estudantes e que, além de exitosa na região do Centro-Oeste, mostrou a força da mobilização social para esses enfrentamentos. Tudo isso para que profissionais de saúde locais e gestores possam ter ferramentas para definir as melhores ações a serem realizadas em suas cidades para o controle do surto em seus locais de atuação. Nossa meta é apoiar municípios prioritários entre centenas de municípios considerados vulneráveis para a Covid-19 e contribuir no desenvolvimento de capacidade para a preparação e resposta tanto do município como dos milhares de profissionais de saúde que garantirão a aplicação imediata dos conhecimentos adquiridos. E o foco é a preparação sustentável para que possam enfrentar futuros eventos de saúde pública também. Essa é a missão da PROEP, fortalecer a vigilância em saúde por meio da inovação, ampliação do conhecimento e conexão de profissionais de saúde pública para a melhoria da qualidade de vida da população. E o Brasil é nosso berço, então será o primeiro lugar para a estruturação dessa rede. Mas nossa meta é ir além, apoiar a América Latina e países africanos de língua portuguesa. Se quiser saber mais dessa estratégia inovadora que está só começando, acompanhe os canais da PROEP e te convido a fazer parte desta rede também. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando para mais uma sessão de mentoria. Eu sou Priscila Ciodaro, sou uma das responsáveis técnicas da Força Tarefa TIOS Covid-19. E hoje estamos aqui, para mais uma das nossas sessões de mentoria, que é uma das estratégias de apoio da Força Tarefa TIOS Covid-19. Para aqueles que ainda não conhecem a nossa força-tarefa, a nossa estratégia, eu vou compartilhar aqui rapidamente com vocês um pouquinho do que é essa grande estratégia nossa. Nath, está compartilhando a tela já? Só me confirma, por gentileza. Sim, tá sim. Obrigada. Bom,
né? Para quem ainda não conhece, as nossas estratégias de apoio da rede TIOS Covid-19. A TIOS significa Tecnologia e Inteligência Local em Saúde, que é uma estratégia de enfrentamento à pandemia de Covid-19, desenvolvida pela PROEP, com o apoio de alguns parceiros, como a School Foundation e a Sala de Situação de Saúde da Universidade de Brasília. Tudo isso buscando o desenvolvimento da capacidade local, ou seja, trabalhar com as equipes de profissionais de saúde locais dos municípios, desenvolver inteligência epidemiológica através do uso de tecnologias sustentáveis, então levando aí ferramentas e softwares livres para que os municípios possam aprimorar essa resposta no enfrentamento não só à pandemia de Covid-19, mas também com esse foco na preparação e na resposta para outros ciclos de gestão de emergências em saúde pública. E para quem ainda não conhece a PROEP, nós somos a Rede Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo. Atualmente temos aí mais de 303 membros, temos mais de 80 mil pessoas alcançadas nas redes sociais pelas nossas publicações, né? Temos levado bastante conteúdo aí de saúde pública, não só relacionado à Covid, mas também diversos outros conteúdos. Temos mais de 15 mil seguidores aí nessas redes sociais. Atualmente, a nossa plataforma de ensino à distância, que é gratuita, está aí com mais de 23 mil alunos cadastrados, tá bom? Então, tem bastante curso lá, e todos voltados para essa questão de vigilância em saúde, vigilância epidemiológica e aprimoramento profissional para todos os profissionais da saúde, tá bom? E aí nós somos também membros da GORN, né, que é uma força-tarefa global aí de resposta a surtos epidêmicos, então a PROEP também faz parte dessa grande força-tarefa aí da GORN, e temos participação em 20 missões humanitárias pelo mundo, principalmente em alguns países da África, né, como a gente traz aqui como exemplo alguns: Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, né? Então a PROEP está aí sempre buscando fortalecer a vigilância em saúde, né? Essa é a nossa missão: fortalecer a vigilância em saúde, conectando profissionais, levando inovação e conhecimento. Bom, e a estratégia de apoio de mentoria, né, que é essa que vocês estão podendo participar aqui hoje, nós estamos trabalhando alguns temas, né, que foram desenvolvidos aí de acordo com as demandas dos municípios apoiados, como elaboração de painel, de monitoramento de dados, né, de dashboards, organização, análise e apresentação de dados, que é o nosso tema de hoje, análises espaciais, então aí como desenvolver mapas, como, né, fazer todo esse tipo de análise espacial voltado aí para gestão em saúde, comunicação de risco e engajamento comunitário, saúde mental, que tem sido um tema também muito importante, principalmente no que a gente vem enfrentando aí nesses 2 anos com a pandemia, né? E como eu falei anteriormente, também trabalhamos outros temas que são levantados pelos próprios municípios. Então, com isso, a gente pede, né, que as pessoas que participam, que estão aqui conosco, e todos aqueles que têm algum interesse em ter um apoio da nossa força-tarefa, respondam esse nosso formulário rapidinho, vai estar aqui no nosso chat, na descrição do vídeo também, e compartilhem conosco as principais dificuldades que vocês têm tido atualmente nos municípios aí, na vigilância epidemiológica, na vigilância em saúde, para que a gente possa entender um pouco mais e conseguir trazer esses conteúdos voltados para essas demandas que vocês necessitam, tá bom? E para não perder as nossas novidades, a gente convida vocês também a fazer o cadastro na nossa lista de transmissão do WhatsApp. Basta salvar um número 61 982860129 no celular de vocês, e aí enviar uma mensagem no nosso WhatsApp com o texto TIOS Covid-19. E prontinho, vocês vão estar adicionados na nossa lista de transmissão e vão receber tudo aquilo que a Força Tarefa TIOS e a PROEP vem disponibilizando, os links de todas as sessões de mentoria, informações, conteúdos, tudo aquilo que está sendo lançamento, vocês vão poder receber em primeira mão, se cadastrando na nossa lista de transmissão, tá bom? E também, né, convidamos vocês a conhecer a nossa central de recurso, tá? Nesse site aqui que vai estar também disponível aí no chat para vocês e também na nossa descrição do vídeo, onde vocês vão poder acessar guias, kits de mídia, doses de informação, que são vídeos curtos ali, rápidos, com diversas informações muito importantes aí para esse dia a dia da vigilância, e muitos outros materiais para apoiar nessa rotina de trabalho da vigilância em saúde e da vigilância epidemiológica aí dos municípios, tá bom? A gente convida todos vocês para conhecerem a nossa central de recursos, podem baixar os nossos
materiais e vocês vão ter acesso a eles gratuitamente lá também na nossa página. Beleza, pessoal? Bom, é isso, né? Vamos trabalhar um pouquinho aqui hoje, dando seguimento com as nossas mentorias de organização, análise e apresentação de dados. Deixa eu compartilhar aqui novamente minha tela com vocês, para a gente poder trabalhar aqui com o EpiInfo. Só um momento. Aqui. Acho que vocês já conseguem ver minha tela, né? Sim. Beleza. Maravilha. Obrigada, Nath. Bom, nós estamos trabalhando, né, com o nosso banco de dados ali do eSUS Notifica, né, dando seguimento ao que a gente vinha trabalhando. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a ferramenta de comparação de médias, né? Como o EpiInfo trabalha com análises de médias e como ele pode trazer algumas análises estatísticas para a gente. A gente não vai entrar muito na parte estatística, tá? Na análise estatística em si, a ideia aqui é apresentar para vocês como que a ferramenta funciona, e aí vai depender muito do tipo de estudo que você está fazendo, do banco de dados que você está utilizando, quais são as variáveis que você tem disponíveis para trabalhar, tá? Então, a gente vai trabalhar com esse banco aqui e não vai trazer nenhuma análise muito específica, mas é para vocês compreenderem como que funciona a questão das propriedades de média e de fazer esses comparativos estatísticos, né, e as informações que o EpiInfo pode trazer para vocês através desse comparativo de médias, tá? Então, nessa nossa base de dados, a gente criou uma variável que foi de oportunidade de notificação, tá? Nós criamos uma variável de oportunidade de notificação através das variáveis de data de início dos sintomas e data de notificação. É como se, não é, para a gente entender um pouco essa oportunidade da notificação, entender essa diferença entre o tempo de início dos sintomas e o momento que essas notificações foram feitas. A gente consegue perceber aqui no nosso banco, né, que nós temos muitas notificações, assim, com muito tempo de atraso, né? Não sei se isso aqui pode ser uma inconsistência também do sistema ou não, mas também é uma análise interessante de se fazer quando a gente trabalha com as bases de dados, principalmente nesse caso da COVID, tá? Então, a gente criou essa variável, então agora nós temos essa variável numérica de oportunidade de notificação, onde ela traz para a gente aqui a quantidade de dias, em dias, né? Qual foi esse período dessa oportunidade. E aí, para trabalhar com a questão de médias, a gente tem que sempre lembrar que a gente só vai conseguir trabalhar com variáveis numéricas, tá? Então, eu posso fazer uma estratificação dela, de média, por uma outra variável. Então, a gente vai fazer esse comparativo e essa estratificação por uma variável, por exemplo, de foi a óbito, que é uma variável de sim ou não, né? Ela é uma variável dicotômica. Mas, para que eu consiga uma média, a minha variável sempre tem que ser numérica, tá? Para que eu consiga obter esse valor de média. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar aqui, adicionar dispositivo para análise, e nós temos as opções aqui de médias. Muito simples, né? Ele já vai gerar uma tabela de média simples para a gente. E aí, aqui nós temos a opção de escolher qual variável. E vocês vão ver aqui, ó, que ele vai trazer para a gente somente as variáveis numéricas da base de dados, tá? Então, eu só consigo criar médias a partir de variáveis que estejam numéricas. Então, se eu tiver algum tipo de, por exemplo, a gente acabou criando a variável de oportunidade de notificação a partir da variável de datas, né? A partir da variável de data de sintomas e data de notificação. E com isso eu consegui uma variável numérica com essa diferença em dias, tá? Mas aqui ele vai trazer para mim as outras variáveis numéricas que eu tenha na minha base de dados também. Então, por exemplo, eu tenho a variável de idade, que é uma variável numérica. Se eu quiser entender qual foi a média de idade dessas minhas notificações, de todas as minhas notificações, eu consigo trabalhar aqui essa variável de idade, tá? Aqui eu tenho opções de fazer uma tabulação cruzada, tá? Então, mas nesse momento a gente não vai fazer ainda, porque é justamente essa comparação aqui de médias que a gente vai fazer depois. Posso colocar um peso também, então utilizar uma outra variável para também colocar um peso nessa análise que está sendo feita, e posso estratificar
essa minha média por uma outra variável, por uma outra informação. Nesse primeiro momento, a gente não vai fazer. Vamos criar uma média simples aqui para vocês verem como que são essas visualizações. Tá? Então, selecionei a variável de idade para a gente gerar uma média. E eu tenho aqui a minha média de idade. Vamos aguardar que ele carregue aqui. O computador está, para variar, está um pouquinho lento. Tem bastante coisa trabalhando, mas ele vai. Olha lá. Então, olha só. Nós temos aqui um total de 16.405 registros, tá? E o que ele traz aqui para mim? Ele traz o meu número de observações. Então, aqui o meu número de observações está 16.361. Ou seja, com isso aqui eu consigo perceber também que eu tenho registros que não têm a idade preenchida. E isso a gente viu também em algumas sessões passadas, que isso foi possível identificar, ó, na questão da idade, ó, quando a gente gerou a variável de idade, tá? Inclusive eu tive idade negativa, né? Então com isso eu consigo perceber que eu tinha uma inconsistência no preenchimento da data de notificação e da data de nascimento, para eu ter uma variável, né, negativa aqui. Então a data de nascimento ela está maior do que ali a data de notificação, que está me gerando aqui menos um ano de idade, tá? E tenho também 44 registros missing aqui, tá? Ou seja, ele não conseguiu calcular a idade, por quê? Porque na base de dados ou não existe a variável, ou não existe o preenchimento da variável de data de notificação, ou não existe o preenchimento da variável de data de nascimento. Então, a gente até viu nas sessões passadas também como identificar quais são esses registros, né? Então, olha só, eu tenho aqui os 4 registros que têm a idade negativa, que aí eu posso pegar esse número de notificação e ir lá na minha base de dados para consertar, tá? Então, o ePINF vai ajudar muito nisso também de uma forma mais prática, mais rápida, né? Para que eu identifique esses erros. E eu posso fazer a mesma coisa aqui para o MISC também, para descobrir onde estão, quais são esses 44 registros que eu não consegui calcular a idade, tá? Então, quando a gente está tirando a média dessa variável de idade, o que acontece? Ele traz para mim aqui esse valor um pouco abaixo dos 16.405 registros, ou seja, eu tenho aqui os 44 registros a menos, porque ele não leva em consideração, né, já que ele uma vez que ele não conseguiu calcular essa média. Então, aqui ele traz para mim o total de observações, tá? Aqui ele traz um somatório total dos valores. Para algumas variáveis isso aqui vai fazer sentido, agora para a variável de idade, por exemplo, não vai fazer sentido algum, né? Ele trazer o total das minhas idades. Mas para algumas outras análises de média, pode ser que faça sentido esse valor total para você aqui e ele traga alguma informação relevante, tá? Mas nesse caso aqui, para a idade, não traz nenhuma informação relevante para a gente, porque indifere a gente saber qual é o somatório da idade de todas as notificações. Mas isso aqui vai ser justamente utilizado para calcular essa média de idade. Então, ele vai trazer para a gente a média de 36,2, né? Então, a média de idade dessas notificações era essa aqui, de 36,2 anos. Vai trazer a variância, tá? E aí a gente vai ver aqui que tem algo bem, né, bem grande aqui nessa variância. Traz o desvio padrão, vai trazer o valor mínimo, a mediana, tá? Vai trazer os valores máximos aqui e a moda também. Essa tradução aqui não ficou muito boa, tá? Esses valores perdidos aqui tá um pouco estranho nessa nossa versão traduzida, mas são justamente os intervalos, tá? Então, a gente tem aqui os valores e a tradução não está muito boa, mas leve em consideração. Eu até falo, né? Falei lá no início, nas nossas primeiras sessões, que eu prefiro até utilizar ele no idioma original, que é inglês e tudo mais, até porque tem coisas que aqui ele nem traduz. Vocês vão ver que quando a gente gerar algumas análises estatísticas aqui, tem parte das análises estatísticas que ele traz essas informações em inglês, ele não traduz, tá? Mas olha só, então ele gera muito, muito mais rápido para a gente, né? Se eu precisar trabalhar com algum valor de média, eu consigo trabalhar rapidamente. Olha lá, vamos gerar uma outra média aqui para a variável de oportunidade de notificação, para a gente entender qual foi essa média de tempo aí da variável, né, de oportunidade de notificação. Vamos deixar ele gerar. Enquanto isso, ele se hidrata, né? Que é muito importante. Tomar bastante água. Olha lá. Ele gerou aqui para a gente a média da variável de oportunidade de notificação, com 16.297 registros. Então, vocês vão ver aqui que a gente tem um valor menor ainda
né? Porque aqui, ó, na variável de oportunidade de notificação que nós criamos, aí foi possível perceber que a gente tem um valor bem maior de registros que ele não conseguiu calcular. Por quê? Porque ele não tem a data ou a data de início dos sintomas ou a data da notificação preenchida no sistema. Então, com isso, eu já identifiquei outras inconsistências também que eu preciso corrigir lá na nossa base de dados, tá? E aí, eu tenho aqui esse valor de observações, tenho o meu total, meu somatório aqui também, né, do total de dias, que para essa variável também não faz muito sentido para a gente, mas ele vai trazer esse valor total, e nós temos aqui a média, ó, dessa oportunidade. Então, a média foi de 9,1 dias, ou seja, mais ou menos aí 9 dias entre o início dos sintomas e a data de notificação para essa minha base de dados aqui, tá? E aí ele vai trazer a variância, o desvio padrão e vai trazer todas essas outras análises aqui para a gente. A moda aqui, ó, de 10 dias, então a gente tem uma média bem próxima da moda, né? Temos o valor máximo e o mínimo de menos 87 a gente sabe que é um valor errado, então a gente precisa corrigir também, né? Então, com essas análises aqui, já deixando elas prontas no nosso painel, a gente consegue identificar algumas inconsistências também e corrigir essas nossas bases de dados, né? E aí, olha só, o que a gente pode fazer também? Tem a condição de fazer algumas análises estatísticas, tá? De comparação de médias. Então, por exemplo, eu quero entender um pouco se essa minha oportunidade de notificação teve alguma influência ou, né, ou teve alguma relação com o desfecho, né, desses casos, ou seja, né, se foi a óbito ou não. O que nós fizemos também aqui nessa base de dados, então? A gente já fez isso em sessões passadas, né, quando a gente estava mostrando como criar variáveis, nós criamos uma variável chamada de foi a óbito ou não, tá? Por quê? Porque nós temos a evolução do caso, né, nessa nossa base de dados aqui do ESUS. Então, a gente consegue com o EPINFO também fazer algumas recodificações de variáveis para que elas atendam os critérios que a gente precisa para trabalhar. Então, eu precisava de uma variável dicotômica para eu fazer uma comparação com essa média, e eu precisava que essa variável se tornasse uma variável dicotômica, ou seja, de sim ou não. Só que a minha variável de evolução do caso, vamos pegar ela aqui rapidamente, se bem que eu acho que eu tenho ela lá em cima, que é mais rápido. Olha só, a variável de evolução do caso, ela tem diversas respostas. Então, eu tenho cura em tratamento domiciliar, ignorado, internado. Tenho, né, os mísseis que estão perdidos também. Eu tenho bastante registro, ó, sem informação de preenchimento, né? Então, aqui eu tenho um problema para resolver também nessa base de dados. E tem as informações de óbitos aqui, né? Felizmente, nesse caso aqui, nessa nossa base, tivemos 7 óbitos só. E então, a gente tem essa informação com diversas variáveis aqui. Se eu for criar uma média, né, uma comparação de média com essa variável direto de evolução do caso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma análise, deixa eu colocar aqui, oportunidade de notificação, e a gente vai fazer uma tabulação cruzada por evolução do caso, tá? Só que aí, nesse caso, ele não vai trazer uma análise muito coerente também, até porque eu vou ter diversos resultados, né, para essa minha análise, e eu quero identificar, na realidade, só se isso aqui teve influência ou não na questão dos óbitos, né, se essa oportunidade de notificação teve alguma influência para aqueles casos que foram a óbito em comparação aos que não foram a óbito, tá? Então, o que a gente fez? A gente, a partir daquela variável de evolução do caso, nós criamos a variável foi a óbito. Olha só, se eu fizer uma comparação dessa média direto com a variável de evolução do caso, ele vai trazer essas informações para mim, mas possivelmente esses resultados aqui não vão ser muito corretos, tá? E também não vai trazer tanta informação assim. O que a gente vai fazer? Eu preciso saber, eu quero que essa variável se torne uma variável dicotômica, tá? Essa variável de evolução do caso. Então, o que a gente fez? Criamos uma variável de foi a óbito a partir da variável de evolução no caso, tá? Então, eu coloquei que para todos os valores, olha lá, a gente criou uma regra aqui. Então, a variável foi a óbito, ela vai ser de sim ou não, e eu atribuí uma condição que se o valor de evolução do caso é igual a óbito, eu vou atribuir o valor de sim. E, do contrário, ele vai utilizar o valor de não, ou seja, para todos aqueles que não foram a óbito, ele vai utilizar o valor de não. Então, eu consigo criar essa variável dicotômica para realizar essa minha análise, tá? E olha lá o que a gente vai fazer. Ao invés de eu trabalhar com a variável de evolução do caso, eu vou gerar um comparativo de média com essa minha variável dicotômica para que eu tenha informação
exatamente sobre aquilo que eu quero. Eu quero entender se essa oportunidade de notificação teve alguma influência ou não, enfim, e eu tentar testar essas minhas hipóteses, tá? O que ele faz é nada mais, nada menos do que trazer os testes de hipótese para que você faça a interpretação. Como eu falei, a gente não vai entrar aqui nessa parte estatística, até porque a gente teria aqui, né, trazer para vocês e relembrar diversos outros conceitos estatísticos, mas é só para vocês terem uma noção de como que como que ele consegue trabalhar isso aqui de uma maneira rápida para a gente trazendo essas informações, tá? Então, eu gerando essas duas variáveis, eu consigo trabalhar elas aqui. Então, eu já criei essa minha variável de foi a óbito, então, ao invés de fazer uma tabulação cruzada por evolução do caso, eu vou fazer por foi a óbito, que é uma variável dicotômica, tá? E, inclusive, ele pergunta aqui se eu quiser adicionar uma outra variável, né, para fazer um teste pareado e tudo mais. Nesse caso, eu não vou modificar e eu vou dar um OK aqui. E aí, vamos deixar ele carregar, que ele vai trazer essas análises para a gente. E aí, pessoal, além de poder fazer esse comparativo de médias, né, trazer essas análises estatísticas aqui de uma forma mais rápida e precisa, porque ele vai levar em consideração o que você tem na sua base de dados. Então, é importante você trabalhar com essas informações, até mesmo para ir descobrindo essas inconsistências e ir sanando essas inconsistências nas bases de dados que vocês trabalham, ou não, ou colocando isso como, né, como um problema ali daquele estudo, daquela coleta de dados, daquilo que foi feito, que realmente isso pode acontecer, e você consegue já, dependendo do tipo de análise que você está fazendo, trazer informações estatísticas relevantes aqui para você poder testar as suas hipóteses. Olha lá o que ele faz. Então, ele traz para a gente as análises. Então, ele vai trazer o teste T, ele vai trazer o ANOVA, tá? E aí vai depender do tipo de variável que você está utilizando, né? Se você está utilizando dados que estão distribuídos normalmente ou não, tá? Então, ele vai trazer essas informações aqui para você. E ele tem os testes paramétricos e os não paramétricos, né? Então, aqui ele traz também o teste de Mann-Whitney, tá? De Coriolis, ok? Então, ele traz essas informações estatísticas aqui para você, todos os valores de P, tá? Para cada um desses testes, então ele vai trazer os valores e aí você vai analisar de acordo com o tipo de estudo que você está fazendo, qual que é aquele valor mais adequado para você trabalhar, se você vai rejeitar ou não a hipótese nula, se você vai aceitar aquela hipótese, tá? Mas é isso aí de acordo com o tipo de amostra que você está trabalhando também, tá? Então, essa é uma das vantagens, né? Você consegue criar algumas análises estatísticas mais rápidas, fazendo esse comparativo de médias aqui, entendendo e testando algumas hipóteses através desse dispositivo de análise. Uma outra, né, forma de você trabalhar com as médias aqui também é você fazer uma estratificação das médias. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com a média de idade, mas eu vou fazer uma estratificação, não vou fazer tabulação cruzada dessa vez, eu vou estratificar por sexo, por exemplo, para eu entender, né, qual foi essa minha diferença aí entre os dois sexos, tá? Então, eu vou estratificar por sexo. Então, aqui a gente faz uma tabulação cruzada, ou seja, ele vai trazer essas análises, esse teste de hipótese, e aqui eu vou simplesmente estratificar essa minha análise para que eu tenha uma média direta de qual foi a média de idades para homens e para mulheres das minhas notificações, tá? E aí ele vai trazer para a gente aqui essa informação. Deixa ele carregar. Se ele carrega aqui. Olha só, aqui a gente sempre vai ter as variáveis que nós criamos, tá? Então, se você precisar editar alguma delas, a gente pode retornar aqui e editar essas variáveis, né? Então, por exemplo, eu defini a variável de idade através da data de nascimento, né? Da diferença em anos entre a data de nascimento e a data de notificação, mas se eu quisesse mexer em alguma coisa nela, basta que eu selecione, pode editar variável, ele vai trazer a variável para mim. A única coisa que eu não consigo fazer aqui, ó, é mudar o nome do campo, tá? Mas eu consigo, por exemplo, mudar as informações aqui das datas iniciais e finais que eu usei para fazer essa atribuição.
A mesma coisa para as outras variáveis. Se eu perceber que tem alguma coisa errada, eu posso vir aqui e modificar essas variáveis que eu criei, tá? Então, é legal também porque ele traz essa oportunidade para a gente, como eu já mostrei para vocês, mas vamos recapitular aqui. Eu tenho diversas opções aqui para criar variáveis a partir daquilo que eu tenho na minha base de dados. Então, muitas vezes, né, a gente trabalha com uma base de dados como essa, que eu não tinha as idades, né? Mas eu tinha data de nascimento e data de notificação, então ele consegue criar essa variável de idade para mim e ela passa a fazer parte dessa base de dados e eu consigo exportar ela depois, tá? A gente vai mostrar para vocês também isso na próxima semana, como fazer essa exportação dos dados e levar essas informações, essas variáveis que eu criei também para minha base de dados. Então, a gente está trabalhando com uma base que está em Excel e eu consigo exportar esses dados para um Excel novo, mas que cada um desses registros passe a ter também lá essas colunas, ou seja, essas variáveis que foram criadas aqui, para que eu não perca essa informação, que ela não fique só aqui no meu painel, mas que eu tenha ela na minha base de dados também. E aí eu já teria ela direto lá na base de dados, sem ele precisar ficar calculando elas aqui toda vez que eu abrir, tá? Então, é uma das vantagens que tem essa ferramenta, que eu gosto bastante, e isso aqui ajuda muito na rotina do dia a dia, quando a gente precisa gerar algumas coisas mais rápidas, né? Porque com poucos cliques você vai criando essas análises, criando essas informações, tá? Então, a gente consegue trabalhar de uma maneira muito visual e bem simples, né? Com essa ferramenta. Então, por isso que a gente quis trazer bastante informação dela para vocês, tá? Então, olha lá. Aqui, né, como eu mostrei para vocês, a gente tem diversas opções de recodificação de variáveis, de criação de variáveis, e a gente tem como editar essas variáveis que foram criadas, tá? Basta vir aqui e clicar em editar, ou eu posso até excluir novamente. Então, eu criei uma errada aqui, não era da forma que eu queria, e aí eu vou lá e vou excluir essa variável. Bom, voltando aqui, né, que ele carregou a nossa média, olha lá, ó, quando eu faço a estratificação aqui, né, então eu seleciono qual é a variável que eu quero estratificar aqui, o que que acontece? Ele vai gerar uma média para mim dessa forma, então ele está estratificando para o sexo feminino e para o sexo masculino. Então ele vai trazer o total de observações para a minha variável de idade, com esse critério aqui do sexo feminino. Então, foram 9.640 notificações. Com isso também a gente já identifica aqui, né, que nós temos mais notificações do sexo feminino do que do sexo masculino. E aqui ele vai trazer essa nossa média. Então, a média de idade aqui do feminino foi 36,6 e a média do masculino 35,6. Nada muito diferente, né? Um ano aí de diferença. E ele vai trazer também todas aquelas nossas informações, tá? Aqui, como em todas as outras, os outros dispositivos, tá? Aqui, como em todos os outros dispositivos de análise, nós temos a parte de visualização, onde a gente pode definir o que que a gente quer exibir na nossa variável de saída, tá? Então, se eu quiser deixar só o número de observações, o total, a média, por exemplo, colocar a variação, o desvio padrão e o mínimo. Vou tirar, na realidade, vou tirar o mínimo, o máximo, vou tirar tudo isso aqui. Eu vou deixar somente até o desvio padrão. E vou modificar as casas decimais aqui, vou deixar só uma, tá? Então, ele vai fazer essa atualização aqui para mim, como todos os outros dispositivos que nós adicionamos. Esses aqui nós não mexemos, né? Mas eles também têm essa opção, ó, a frequência, uma propriedade de frequências, também tem essas opções de visualização, onde eu posso modificar as informações, tirar as colunas que são exibidas aqui, tá? Então, cada um desses dispositivos vai ter a sua peculiaridade aqui e você vai poder ir montando esse painel da forma como você achar melhor. Aqui está um pouco bagunçado, né? Porque eu estou criando esse painel aqui mais ou menos, só para a gente poder entender como funciona a ferramenta. Mas a vantagem também é que esse painel eu vou podendo deixar ele criado, ó, organizado da melhor maneira possível. Então, eu posso colocar alguns dispositivos de título, fazer algumas separações, eu posso colocar um título como esse lá no meio do meu painel para dizer, agora aqui são as análises de tais variáveis, aqui são as análises de tais coisas. Então, adicionar relatório de dispositivo aqui, caixa de texto simples, e vou adicionando esses dispositivos, tá? E vou arrastando os meus dispositivos para onde eu quiser. Uma outra coisa que é legal mostrar aqui para vocês também é justamente essa questão aqui da disposição vertical. Então, se eu selecionar essa opção aqui embaixo, ó, ele vai fixar a disposição vertical de todos esses meus dispositivos. Então, se eu clicar, ele vai levar todos os meus dispositivos um para baixo do outro, tá? Então, ele vai pegar todos eles e vai trazer um para baixo do outro. E aí ele fica travado e todos que eu criar, ele vai criando um embaixo do outro.
Mas se eu deixar desmarcada essa opção aqui da disposição vertical, eu consigo trazer eles para a lateral, consigo colar um no outro, ó, dessa forma como a gente faz aqui, que ele aparece essa setinha vermelha entre as tabelas, tá? E aí eu consigo trabalhar da melhor forma possível. E aqui também ele tem essa opção de esconder ou não as bordas do dispositivo, ó. Aqui o que que ele faz? Ele simplesmente só tira essas bordas aqui das tabelas, tá? Olha lá a diferença, né? Ele tira as bordas das tabelas ou deixa essas bordas e a informação. Geralmente a gente trabalha com elas, até porque com essas bordas a gente consegue identificar aqui quais são os filtros que estão aplicados para cada um desses meus dispositivos, né? Lembrando que a gente tem o filtro geral aqui em cima, são os filtros que estão em vigor para todo o meu dashboard, e aqui eu posso ir aplicando filtros especificamente para alguns desses meus dispositivos, que é uma outra função que ajuda muito, né, na hora de fazer minhas análises, de organizar minhas informações, e quanto mais eu pensar como, né, colocar filtros e organizar esses dados, melhor eu vou ter informações das minhas bases de dados, tá? Então, olha lá, vamos aqui, ó, olha aqui, ele modificou, tá vendo? Então, ele tirou aquele monte de outras colunas, ele aparece só essa coluna aqui para mim, e aí eu consigo também já ter uma tabela mais enxuta aqui, né? Ter uma visualização um pouco mais enxuta, tá? E aí, com isso, a gente consegue, na próxima semana, eu vou mostrar para vocês a parte de análise bivariada e também como fazer essa exportação de dados. Então, assim, a gente está trabalhando com painel, mas você não precisa necessariamente ter esses dados, essas análises que você criou somente aqui nesse painel do ePinfo. Se você quiser essas tabelas, se você quiser pegar essas tabelas de frequências, até mesmo para mandar para o Excel e fazer gráficos diferenciados no Excel, porque como a gente viu também, os gráficos daqui ficam bonitinhos, mas eles têm algumas limitações, né, de configuração, de disposição aqui de layout e tudo mais, e às vezes a gente consegue trabalhar melhor esses gráficos no Excel, né, então a gente consegue pegar essas informações daqui e exportar elas para trabalhar. Tanto posso exportar somente um desses dispositivos, como eu posso exportar a minha base de dados como um todo, tá? Então, mas isso aí a gente vai trabalhar na próxima semana. E a ideia de hoje era trazer um pouco disso para vocês, né? Como que ele traz essa questão das médias, o comparativo de médias, tá? Então, para algumas análises, eu preciso fazer algumas recodificações. Então, tem que pensar qual é o tipo de análise que você quer fazer. Como eu falei, se eu tenho uma variável que ela não é dicotômica, eu não vou conseguir ter uma análise tão mais organizada como essa aqui, né? Para justamente testar essa minha hipótese, se essa oportunidade de notificação teve alguma influência com relação a quem foi a óbito ou não, tá? E aí, dependendo do tipo de análise que eu estou fazendo aqui, eu vou utilizar os meus valores de P, né? Tanto para o teste T ou como para o teste ANOVA, vai depender do tipo da minha variável. Tá? Mas o legal é isso, ó, ele já traz todos esses testes para a gente, então eu consigo com isso aqui fazer análises estatísticas mais rápidas, né? Pegar minha base de dados, fazer análises estatísticas mais rápidas, e aí semana que vem a gente vai trabalhar com a parte de análise bivariada, vocês vão ver também que eu também vou testar hipóteses, só que dessa vez não com médias, mas com variáveis dicotômicas, né? Variáveis de sim ou não, que nesse caso aqui, o que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando quando eu tenho variáveis numéricas que eu preciso fazer uma análise e entender se aquela variável teve, né, se aquele período, se aquele tempo, se aquele, enfim, se aquela informação teve alguma influência numa outra, no meu desfecho, no caso aqui, que nesse caso era o óbito, tá? E isso eu vou poder trabalhar para qualquer outra variável numérica, então eu consigo calcular médias e, ao mesmo tempo, também trabalhar com essa média e fazer essas análises estatísticas testando hipóteses, tá? E também consigo gerar tabelas aqui, onde eu consigo estratificar os meus valores de média por outras variáveis. Então, eu poderia também, por exemplo, verificar a média, né? Tirar uma média aqui da idade, tá? E estratificar, por exemplo, por classificação final, né? E entender um pouco como é que está essa minha distribuição por classificação final. Tá? Então, as minhas notificações. Qual foi a média de idade dos meus casos que foram a óbito? Qual a média de idade dos meus casos? Minto, aqui eu estou usando classificação final, não estou usando evolução, né? Eu poderia estratificar por evolução do caso também, e aí eu vou saber a média exatamente também para cada uma das evoluções. Então, para todos aqueles que forem internados, eu vou conseguir a média da minha idade, se eu usar a variável de evolução do caso.
Nesse caso aqui, usando a classificação final, é só para entender se foi caso descartado, se foi realmente Covid ou não, se foi confirmado por clínico epidemiológico, por clínico imagem, enfim. Depende muito da variável que você está utilizando, tá bom? Então, vamos deixar ele carregando aqui a nossa média. E é isso, um pouco disso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Se tiver alguma dúvida, pode falar aqui com a gente. A Solange que está aqui com a gente hoje. Solange, deu para acompanhar? Como é que está aí? Tem alguma dúvida? Pode falar com a gente aqui no chat. Quem tiver alguma dúvida também, quiser algum tipo de suporte, pode entrar em contato com a nossa equipe. Fica sempre aí na descrição do nosso vídeo também o e-mail do nosso suporte. A Natália colocou aqui para a gente no chat, vai ficar aí na descrição do vídeo também, tá? O e-mail do suporte da ProEP. Então, a gente está à disposição para ajudar vocês aí, auxiliar vocês com os nossos conteúdos. É isso. Bom, se a gente não tem nenhuma dúvida, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. E aí que, se por um acaso, né, enquanto vocês estiverem praticando, surgirem dúvidas, mandem para a gente. Se tiver coisas que a gente possa auxiliar, a gente vai responder, vai entrar em contato com vocês, dando esse suporte, tá bom? E a ideia é justamente essa, né, que vocês pratiquem, porque essa é uma ferramenta que, se você não aplica, você nunca vai conseguir, nunca vai entender como utilizá-lo, tá? Realmente tem algumas coisinhas aqui que são lógicas de construção de análise, e aí você tem que justamente entender qual é a base de dados que você está trabalhando, o que você quer responder com a sua base de dados. O que a gente vem trazendo aqui para vocês é justamente uma análise com a base que tem sido muito utilizada atualmente, né, que é a do ESUS Notifica. Então, a gente criou uma base fictícia baseada nos dados do ESUS Notifica para trazer essas informações para vocês, mas vocês podem trabalhar com qualquer base de dados. Tem municípios que trabalham com as bases do Sinan, tem municípios que trabalham com outros agravos, fazendo painéis aqui e já deixando essas análises prontas, porque, como eu já falei também, e gosto sempre de reforçar, ele tem essa facilidade. A gente cria um painel e basta eu ir atualizando essa minha base de dados, que é todas essas análises que eu criei aqui, elas vão sendo atualizadas automaticamente à medida que eu for adicionando ou retirando registros, enfim, depende de como foi essa atualização na base de dados. Tá? Então, eu acho que isso é uma vantagem muito legal, porque você consegue ter uma constância, principalmente, por exemplo, com bancos que são as mesmas variáveis todos os anos, banco de dengue, por exemplo, né, onde você consegue criar um painel de análise aqui com todas as suas análises prontas e só ir atualizando essa base a cada ano, né? Então você vai e você pode ir colocando um filtro de período, né? Porque se você tiver com isso tudo numa base só unificada de 2, 3 anos seguidos, aí você pode vir colocar um filtro aqui. Eu quero analisar só o ano de 2019, por exemplo, né? E eu tenho essas informações nessa minha base. Então, eu vou vir aqui, vou estratificar, né? Colocar um filtro aqui por data, falar que eu quero visualizar só a data daquele período do ano de 2019, né? Então, ele traz algumas vantagens aqui, algumas informações que são muito legais, que são bem práticas e visuais de se mexer, né? Que é uma ferramenta que eu não preciso ter tanta expertise com programação de dados, com configuração de programação para poder desenvolver as análises. Com poucos cliques eu vou criando e ele é bem intuitivo, né? Tudo que você consegue fazer no ePINF é vendo na tela, né? Então, tudo está muito visual aqui. Quando ele dá algum erro também, ele vai te dizer qual foi o erro, ele mostra na tela para você qual foi o erro. Tá? Então, a gente consegue ter uma ferramenta que é relativamente simples, claro, ela, como eu falei também lá no início, e vou reforçar aqui novamente, ele não vai trazer uma oportunidade de trabalhar com bases muito extensas, né? Bases muito grandes, mas para bases, geralmente, né, que são de agravos aí que não tem tantas notificações, né, e que a gente tem um número reduzido, vai funcionar bem e a gente vai conseguir trabalhar e trazer respostas rápidas aí para vocês terem painéis e conseguirem gerar respostas mais rápidas, né, análises mais rápidas para tomada de decisão também. Mas tem que praticar, tá? É uma ferramenta que tem que praticar e tem muita coisinha que você vai descobrindo ao longo do uso também, tem uma outra coisa ainda que às vezes dá aquele branco, mas aí você volta, lembrei como é que faz, né? É bem intuitiva, tá? Então, acho que isso é bem bacana, deixar isso aqui bem frisado para vocês. E é isso. Qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco, tá? Olha lá, ele gerou aqui a nossa média, né? Só para a gente finalizar. Então, ele estratificou, por exemplo, agora a média de idade para cada uma das classificações finais, tá? Então, tudo que foi descartado aqui, qual era a média de idade,
para aqueles que foram confirmados laboratorialmente, qual é a média de idade, clínico imagem, clínico epidemiológico, tá? Então, eu consigo estratificar essas minhas médias também por outras variáveis e já ter esses valores calculados aqui automaticamente de uma maneira muito mais rápida, né? Sem eu ter que ficar fazendo muitas filtragens, pegando minha base de dados, enfim, criando programações. Com poucos cliques, eu adiciono dispositivos de análise e consigo gerar esse meu painel, que vai ser uma mão na roda aí, porque dá trabalho a primeira vez que você cria, né? Então, você tem que pensar na lógica das análises, o que você quer mostrar com aquele painel, quais são todas as análises que você precisa fazer, até criar todas elas aqui, leva um tempinho, mas depois que você criou essa primeira base, basta ir substituindo o arquivo Excel ou a base de dados que nós estejamos trabalhando, e esses dados aqui vão se atualizando automaticamente, tá? À medida que a gente for trabalhando. Então, é isso, pessoal. Um bom dia a todos. Solange, obrigada aqui pela participação. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato. Estamos aqui à disposição de vocês para poder sanar as dúvidas e também levar o conhecimento aí para vocês. Tá bom? E é isso, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem uns 10 minutinhos ainda, mas eu acredito que tivemos aqui abranger todo aquele conteúdo que era para hoje. E na semana que vem, como eu falei, a gente vai trabalhar, então, com análise bivariada e com a parte de exportação de dados, finalizando mais esse ciclo de análises, de organização, análises e apresentação de dados aqui com a ferramenta EpiInfo. Tá bom, pessoal? É isso. Um ótimo dia para todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.